aleluia, nós somos uma semente. E aí, bem, gente, eu estou muito alegre em estar aqui, sabe disso? Olha, eu estou muito alegre em estar aqui, gente. Amém. Porque nós somos uma família, né? Amém. E a gente, na verdade, viveu esse tempão junto, né? E agora a gente está aqui novamente junto. E Deus tem propósito nisso. Amém. Deus tem propósito que nós sejamos juntos hoje. Vocês sabem que eu tenho uma alegria muito grande, viu? De ver essa palavra se espalhando por esse estado. Porque quando eu vim para Maceió, às vezes que eu recebi o apóstolo Vânia, ele disse: olha, você veio para esse estado para desenvolver essa palavra para essa capital, nesse estado. E esse era o meu propósito. Hoje o pastor Emiliano estava falando do ano de 2008, quando eu decidi abrir Arapiraca. Na verdade, eu fui a uma reunião da Donete lá. Engraçado que as pessoas que eu conheci naquele tempo, uma delas estão conosco lá, como um dos donos do Murinho, que eu era quando o jovem era ele, congregava conosco. Eu conheci ele em 2001, numa cantada da Donete. E aí, em 2008, 2009, eu disse: você precisa abrir Arapiraca. E eu comecei a ir para lá, para aquela cidade. Ele falando que quem pegou junto comigo, muita gente até pensou assim, né? Como é que nós alugamos um prédio lá? Muito bom. Porque na verdade aquele prédio não foi caro. Eu estava indo para Arapiraca com o propósito de arranjar uma casa para fazer uma base. Porque os prédios estavam muito caros. Eu lembro que eu encontrei um prédio na Princesa Cunha, hoje onde os tinham tem uma barbearia, e esse prédio, esse da Smart, era muito bonito, era 4 mil habitantes, e eu estava desanimado. E eu lembro que um dia nós chegamos lá e nós vimos uma placa no prédio. Quando a gente viu, a gente ligou para o rapaz bem abusado, ele só ia sair ao primeiro andar e uma loja embaixo, e eu só alugo tudo. É igual aquela história do filme da fome com vontade de comer. A gente estava precisando de uma casa, agora tinha uma casa e tinha uma loja. E a casa tinha guarda-roupa, tinha muito bem, uma residência em cima. E a gente pensava que deveria ser uns 2.500. Quando eu liguei, o cara disse: tem uma coisa, é 1.300 e a gente não faz desconto nenhum. Eu pensava que era 2.000. Mas na verdade eu ainda consegui com 1.800. Então era um sonho, e eu tenho visto uma coisa. Eu tive que ficar joelho, porque a Lígia, irmã Maísa, ela fundou uma igreja em Cajueiro muito boa. Ela depois entregou, né? E passou, mas o pessoal que ficou lá, ele fez o mesmo. E todas as cidades que eu fui vender pipoca, quase todas elas já têm uma igreja, eu tenho uma igreja sindicana. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Sabe de uma coisa, viu? Nós somos a semente desse lugar. Amém. Não é verdade? Somos a semente desse lugar. Eu sou uma pessoa muito animada. Eu lembro que eu tinha vergonha de começar coisa pequena. Tá certo? E depois eu comecei a ir à igreja com 4 pessoas aqui. Porque quando eu cheguei aqui, eu fui ajudar uma determinada igreja aqui, pedi autorização ao ministério e fui à escola de ministro. Vocês todos fizeram a escola de ministro, não foi? Vocês fizeram a escola de ministro? Não. Você fez, não foi? Mas você fez, não foi? Você fez também. Fez ainda não, né? Então está desempatado, né? Uma das mulheres fez, outra pessoa fizeram. Então eu não quero trazer mais uma palavra de ensino para vocês. Eu quero trazer uma palavra de crescimento, de amém. Amém. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Marcos, capítulo 16. Eu estou super animado. Amém? Amém. Vocês precisam entender isso. 16, 15. Chame-se, você me controla o tempo aí, por favor. Mais ou menos, controla o tempo para mim, tá? É aqui, né? Veja bem,
Jesus ressuscitou, meu irmão, porque analise uma coisa: a igreja cristã, ela só começou quando Jesus ressuscitou. Amém? Antes disso, não existiu. Jesus falou da igreja, mas na verdade, para que nós possamos conhecer a igreja, nós só vamos conhecer a partir de Atos Apóstolos. Porque Jesus, ele veio para o judeu. A Bíblia diz que ele veio para os seus, que era o povo judeu. E você lembra daquela mulher, Síria Fenícia, quando saiu a procura dele, né? Incomodando ele, porque a filha estava endemoniada, e os discípulos, vai ter uma solução nessa moça aí. Jesus disse: olha, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. O que significa isso? Jesus veio para os judeus. Os filhos eram judeus, os cachorrinhos eram gentios. Porque até Jesus e os gentios, nós, por exemplo, a Bíblia fala muito de grego, não é? Muito de grego, judeu e grego. Por quê? A raça maior que tinha era grego. Entendeu? Então o gentil, ele não tinha participação no reino de Deus em nada. O povo de Israel era o povo de Deus, e o gentil era o povo sem Deus. Gentil quer dizer povo sem Deus. Então Jesus veio para os seus. Você não dava nem para conhecer a igreja se você dependesse dos 4 evangelhos. Você só vai conhecer a igreja a partir de quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, que era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Primeiro era a palavra, só a palavra, o verbo, e depois essa palavra veio para o ventre de Maria e se tornou um homem, e esse homem foi o homem que se levantou para pagar o preço do pecado da humanidade, porque ele era justo, e ele recebeu a nossa injustiça, tá certo? Para que nós nos tornássemos justos. Ele levou o nosso pecado. E quando ele ressuscita como primogênito. Ele era um mundo. Se vocês observarem, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo da maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, único, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando ele ressuscita, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 15, ele passa a ser o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro dessa geração que nós estamos. Ele morreu na cruz, ele levou o nosso pecado, ele interrompeu a vida que ele tinha com Deus, ele ficou separado de Deus. Por isso que em Mateus 27:46, ele na cruz ele clama: Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus, por que me desamparaste? Está também no Salmo 22. Davi já falava sobre isso no Salmo, porque Deus tinha que desamparar ele. Hoje de manhã o pastor Guilherme estava ministrando sobre submissão, e ele falou em João 18, quando eles chegaram para prender Jesus, que ele perguntaram a Jesus: a quem vocês procuram? Jesus, quando disse: sou eu, todo mundo caiu. O poder deles era tão grande que o povo caiu, mas aquele poder deles de se afastar dele, porque se não afastasse ele não morria. Ele disse: a minha vida ninguém tira, eu dou e tornando mal. Como ele entregou a vida dele, ele recebeu o pecado da humanidade, ele foi cortado de Deus. Isaías 53 fala assim: ele foi cortado de Deus, ele morreu com o nosso pecado, e aí ele foi regenerado, ele foi gerado. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Essa palavra não é no ventre de Maria, porque no ventre de Maria já existia, o verbo já existia, a palavra já existia. Ele foi gerado, ele foi o primeiro a ser gerado. Então ele estabeleceu a igreja. Irmão, isso é tão grave. Eu estava vendo duas coisas essa semana. Estava vendo um rapaz chamado Juliano Pimentel. Gente, segue ele porque ele é nutricionista. E ele é um católico. E ele falando muita coisa na rede social. E eu queria muito conversar com ele, porque ele não tem entendimento, estava questionando as pessoas. Porque ele não entende que a pessoa precisa nascer de novo.
Ele chegou ao ponto a dizer que conhece muitos espíritas que são mais guiados pelo Espírito do que muitos cristãos. Eu digo só se for pelo Espírito do diabo, porque o de Deus não é. Mas eu não tive como entrar lá. E eu vi também um padre dar uma palavra muito boa. Vou explicar para você qual é o perigo disso aí. Porque as pessoas elas não entendem que, por exemplo, ele falou coisas boas, né, sobre julgar as pessoas. Mas existe uma linha mundial hoje, que é uma linha de você se acomodar às coisas. Se acomodar às coisas. Você tem que amar as pessoas, mas não pode se acomodar às coisas que as pessoas fazem. Entendeu? É isso que eu disse, graças a esse padre deu uma palavra muito perigosa, porque é subliminar. Pelo entendimento dele, quer ver outra coisa parecida? Nós tivemos um fato agora recente de uma cantora evangélica, que ela foi convidada por dois rapazes, homem afetivo, como é que se tem que chamar hoje, né? E eles queriam que ela cantasse no casamento dele, e ela não foi, ela é muito amiga deles, mas ela disse que não poderia ir. Então a imprensa e as pessoas comuns, elas reclamam por isso. É como se Jesus não fizesse isso. Então as pessoas não entendem que você não pode, você tem que amar as pessoas, mas você não pode aceitar as pessoas da forma que elas são, você precisa mudar. Jesus disse uma coisa interessante. Em Mateus capítulo 10, a sequência é essa. Em Mateus 10, 32, Jesus diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. No 33 diz: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. No 34 ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Qual é esse texto? Esse texto, porque, gente, eu estou há um clamor dentro de mim, para levar a palavra para as pessoas e para ensinar as pessoas sobre essas coisas. E hoje nós estamos num tempo difícil. Hoje de manhã eu peguei Isaías 60, porque veio uma palavra para mim, que as trevas, eu tenho andado assim bastante, dando atenção ao momento. Nós vivemos num momento onde o mundo está caminhando com uma rapidez. Jesus vai voltar breve. Amém. Amém. Aleluia. Até 2030 existe uma agenda onde daqui para lá nós teremos um governo mundial. É a agenda 2030, uma agenda da ONU. E nós sabemos que o anticristo só vai se estabelecer na terra depois que a gente sair de Israel. Porque nós aqui empatamos deles. O anticristo está no mundo desde que Jesus ressuscitou. O espírito do anticristo, mas o anticristo vai se estabelecer. Só vai se estabelecer quando a gente sair. A igreja não vai participar da vida do anticristo. Aí, veja, então nós estamos num tempo onde vai haver apostasia. Deus vai ser tirado das pessoas. Vai haver uma nova ordem mundial, onde os sistemas vão mudar. Entendeu? As famílias vão mudar, os conceitos de família. Vai haver um grande reset. Vai haver um grande reset econômico. Entendeu? Um domínio total sobre as pessoas. A moeda vai deixar de existir moeda, vai ser moeda digital. Isso é o que nós vivemos hoje. E com isso, entenda, as pessoas vão ser trabalhadas para tirar Deus das pessoas. E eu estava vendo aquela palavra, que Isaías 60, as trevas comerão a terra, mas sobre o que está a glória do Senhor. Amém, 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 glória. Então isso me trouxe uma alerta muito grande. Amém. Porque a igreja é a garantia do mundo existir hoje só por causa da igreja, senão não existe mais.
A igreja somos nós. Somos nós. E aí, onde é que eu quero chegar? Como nós estamos? Nós precisamos entender o que foi que aconteceu. Jesus veio para interromper a vida que existia no pecado. Que o pecado maior, na verdade, Jesus disse: olha, eu vou para o que o Consolador vem. Quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? Jesus veio interromper a vida que existia, trazendo o que? O novo nascimento, a vida de Deus para as pessoas, como era no tempo de Adão, para aqueles que receberam. Amém? Então foi aí quando começou a igreja. E ele, quando ressuscitou, ele deu 4 ordens. Os 4 evangelhos falam a mesma coisa com palavras diferentes. E Mateus, ele diz, ele diz: idem e fazer discípulos. Essa é a grande visão minha hoje. Hoje, se eu colocar uma igreja, eu vou trabalhar de uma maneira poderosa para fazer discípulo. Ir e fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Marcos, aqui, 16:15, que é onde nós vamos chegar. Olha, gente, nós aqui, só nós aqui, se nós trabalharmos em cima dessa visão, dessa consciência do Evangelho, se a gente se dedicar, nós vamos tão longe. Para isso precisa existir uma unidade aqui. Você une para expandir, você soma para multiplicar. Olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Quem crê será salvo. Amém? Isso é muito importante. Levar as pessoas a crer. Quem crê e for batizado. Essa palavra, primeiro vem crer. Primeiro crer. E depois vem ser batizado. Amém? Não pode batizar sem crer. As pessoas, elas valorizam muito o batismo. E o batismo tem que existir. Vai ser entenda. O batismo que está falando aqui não é o batismo nas águas. Aqui está falando do batismo em Cristo. Sabe por quê? Porque o batismo em Cristo, ele acontece quando você nasce de novo. Está em Gálatas 3:27, Romanos 6:3, você vai encontrar o batismo em Cristo. Esse batismo é um mergulho no corpo. Quando você nasceu de novo, você entrou no corpo de Cristo, você foi batizado no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque aquele ladrão não foi batizado nas águas. E ele foi salvo. Quantas pessoas morrem no hospital não é batizado nas águas e são salvas? Amém. Quando batizados também morrem. Mas é outra fase. São 3 tipos de batismo. Doutrina de Cristo, batismo. Batismo em Cristo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Amém? Mas escuta, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Essa condenação não é uma condenação que Deus está fazendo, não. É uma condenação que já está proposta para aquele que não aceitar Cristo. Jesus diz: aquele que não nasceu de novo nem pode ver o reino de Deus. Não é que Deus está condenando, é que a pessoa é condenada por si mesmo, por não crer. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida. Aí, meu irmão, presta atenção. Esses sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas. Quer dizer, Jesus já disse: olha, ele deu para nós, todos nós. O que é bom é porque não é para uma
veja bem, nós temos os 5 dons ministeriais. A Bíblia diz que quando Jesus subiu a alta e a boca aqui, deu 2 aos homens. Esses dons são dons ministeriais, que é diferente dos dons espirituais, ministeriais. Um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, pastor e mestre. Tem uma função esses dons, mas aqui o que ele está falando é para qualquer pessoa. Qualquer um de nós pode pôr a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso é um poder que existe para nós, que foi dado no novo nascimento. Quando você nasceu novo, você recebe a unção dos santos. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 20 e também 27. A unção dos santos. Nós temos a unção, nós temos o poder. O Espírito de Deus habita em nós. Efésios 3 diz: olha, porque Ele é poderoso. Todo mundo olha só para esse lado, porque Deus é poderoso para fazer tudo abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, mas é segundo o seu poder que opera em nós. Poder dentro. Eu tenho convicção. Agora nós vamos mudar para o Canaã. Me surgiu uma vontade de trabalhar de novo no evangelismo. Nós vamos invadir aquela região lá. Se você chegar numa casa, e nós temos a experiência, deixa eu. Quando eu, depois do acidente, eu criei o NEB, né? Quem participou? Vocês participaram, não? Você participou, não foi? Eles aqui participaram. Na verdade, essa igreja, praticamente, aqui, a gente estava vindo até para cá, né? O NEB. E aquilo ali, minha irmã, não chegou nem a ligar, porque eu estava num tempo de muita aflição e eu parei logo. Porque se a gente tivesse feito como a gente estava planejando, era grande demais. Eu tinha um plano de visitar todas as casas de farol. Você sabe o que é visitar todas as casas de farol? Amém? Irmão, nós recebemos um comissionamento. Nós fomos comissionados para levar o evangelho a toda criatura. Olha, o povo que mais cresce chama-se mormon e seguimos testemunho de Jeová. Às quinta-feiras lá, todas as criancinhas são treinadas para evangelizar. Nas quinta-feiras eles trabalham só com isso. Amém? Então a gente precisa, sabe por quê? É muito grave uma pessoa que não tem Jesus. É muito grave uma pessoa morrer sem Jesus. E Jesus deixou para nós essa vida. Então nessa noite eu quero animar você desse lado. Eu sei que você já faz, mas eu estou falando para fazer mais e melhor. Amém, irmãos? Fazer mais e melhor. Vocês combinarem entre vocês, porque tem tanta gente precisando de uma só palavra só. Vida de Deus pode mudar uma vida. Quantas pessoas eu conheci por causa de uma palavra mudou? Gente que até ia morrer e suicidar e receber uma palavra. Esses sinais são de aconselho os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará mal. Imporão a mão sobre os enfermos e eles curarão. Eu vendo esse texto aqui, eu lembrei de uma coisa interessante, né? Quando no tempo da pandemia, né? Lá em casa só quem saiu foi eu, né? Porque eu era mais jovem, né? Aí eu tinha que sair, ninguém saía de casa, nem graça, nem campo, nem Cristo, nem nada, só eu. Eu vendi demais da pandemia. Chegava em casa, comprava as coisas, lavava tudo em casa, até hoje a gente está fazendo. E aí o filho dela chegou as vacinas, né? Eu nunca tomei vacina, né? Nem HN1, nem coisa nenhuma, nunca tomei. E eu, bastante tempo que eu já tenho 70 e pouco, desde 50 anos, você já tem que tomar, né? Eu nunca tomei. Aí no tempo da vacina, aí eu conversando com o filho dela, que graças a Deus, hoje é um homem de Deus, casou agora um homem. E ele disse, mas esse problema, lá em Marcos 16, 18, diz que eu posso comer qualquer coisa mortífera por causa da dana. Isso é verdade. Mas, em vez de eu ter essa fé para a vacina, eu vou ter essa fé para a doença. Se eu tenho a fé para a vacina, eu não tenho contra a doença essa fé. Amém. Você entendeu como é? Amém. E eu preferi ficar com essa de ter a fé contra a doença. Não tive, nunca botei, nem tomei vacina. Amém. Lá em
em casa não toma vacina, nem eu, nem Graça, nem Renata, nem Cristo, nem Claudinei, nem Elaine, nem Fabrício, ninguém tomou. Porque eu comecei a observar que a vacina não tinha eficácia. Porque se você toma, por exemplo, eu vi um irmão nosso morrer gravemente, a esposa de janeiro, porque ele tomou a vacina para fazer festa por causa da doença. Se eu não tivesse tomado a vacina, talvez nessa festa ele tinha morrido. Porque a vacina também está provando, né? Porque a vacina também é muito forte, porque não teve comprovação ainda, não deu tempo. Foi uma coisa muito rápida esse negócio que aconteceu. Isso tudo é coisa do diabo. Vocês concordam comigo? Faz parte desse tempo, né? Existe uma previsão. Existe um grupo de homens que dominam o mundo. Dentre eles está Bill Gates. São os dominadores do mundo. Jorge Soros. Entendeu? São os homens que dominam o mundo. Que é a Associação Rockefeller, a Associação Rockefeller, a Associação Ford. São os dominadores do mundo. E tem um alemão que é formado em economia e também economia e outra coisa, engenheiro alemão, que é o cara que manda hoje no Fórum Econômico Mundial, é quem manda fazer. Esse é o povo que faz a guerra e que tira a guerra, são esse povo. E eles têm uma proposta de diminuir a população. Eu estou olhando, estou estudando Apocalipse para saber se é ali onde diz que vai diminuir um terço da população, porque a proposta dele é deixar bem menos gente. Então isso vem através do feminismo, através do aborto, através do homossexualismo e através de outras coisas. Porque mulher com mulher não dá homem, nem homem com homem não dá mulher, entendeu? E feminismo, mulher não quer se casar. Isso é para diminuir a população. Eu aprendi isso em 2015, quando eu comecei a estudar através de uma juíza. Foi quem eu aprendi isso aí. Nós vivemos esse mundo hoje. Tá certo? Entendeu? Então essas coisas são coisas desse tempo. E nós precisamos levar. Eu vi uma coisa. A Bíblia diz que Deus é longano, não querendo que ninguém se perca, mas que todos chegam ao arrependimento. Entendeu? As pessoas perguntam, por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus é longano. Meu filho dizia, pai, talvez você não precisa orar por essas coisas não, porque vai acontecer. Sei que vai acontecer, mas eu posso interromper e demorar um pouco. Amém. Porque eu comecei a observar, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, o que foi que aconteceu? Ele disse, eu não posso fazer essas coisas sem mostrar a Abraão. E aí Abraão orou, e se tivesse 10, Abraão salvou a mulher, a Ló e as duas filhas. E só não salvou a mulher porque ela olhou para trás. Ele disse, se tiver 10 justos, eu não destruo. Entendeu? E aí veja bem, quer dizer, eu vejo que a gente tem que orar para atrasar essas coisas, porque as pessoas precisam se converter. Eu fiz uma pesquisa, nós temos quase 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Tem país que só tem 3% de cristão. E nós precisamos levar esse evangelho. Quando Jesus ressuscitou, ele falou no livro de Marcos, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João. No livro de Marcos, de Lucas 24, ele começa falando com o discípulo lá, Lucas. Vocês estão animados? Amém. Gente, eu não deixo nada, eu estava conversando com ela, eu não deixo nada me parar, Israel. Nada. Eu não deixo nada me parar. Porque sabe o que você tem que viver? Você tem que viver como se Jesus for voltar hoje, ou como se ele vai demorar a viver mais 100 anos. Você não pode parar porque Jesus vai voltar, você tem que prosseguir em tudo que você faz, naturalmente. Amém? Inclusive, olha, Lucas 24. 45. Então, me abriu um entendimento para compreender as Escrituras. Veja bem, eles estavam com Jesus, tinham nascido de novo, mas não tinham entendimento para as Escrituras, porque só o Espírito Santo traz esse entendimento. Então, olha, e abriu um entendimento para as Escrituras, e disse:
Eis que está escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. Só que ele já tinha ressuscitado, viu? Quando ele estava dizendo: e em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Vocês estão testemunha disso aí. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto seja revestido de poder. Amém? Aqui nós vamos ver várias coisas. Quando ele ressuscita, ele fala logo do batismo do Espírito Santo. Ele diz: olha, vocês não podem sair daqui da cidade até ser revestido de poder. Amém? Sabe para quê? Eu vou explicar para vocês. Por que era que o batismo do Espírito Santo era necessário? Porque nós temos que provar que Jesus está vivo. Eu recebi essa semana uma mensagem de Davi Feijó, e ele dizendo o seguinte: desde tanto tempo eu tenho provado que Jesus Cristo é o mesmo, ele não mudou. Amém? Então, entenda aqui o que eu estou dizendo para vocês. Existem os dons ministeriais, existem os dons espirituais que eles se manifestam diferente. E algumas pessoas têm dons diferentes, mas nesse ponto de levar a palavra para as pessoas, nós já temos todos eles por igual. Todos eles por igual. Amém? Nós temos que ter confiança de pregar para as pessoas. Eu estou num tempo onde eu estou me planejando para dar fruto, para dar mais fruto. Amém? Eu estou me planejando. E nós não podemos olhar para a circunstância, porque se você olhar para o apóstolo Paulo, você vai ficar admirado. Você não pode olhar para a circunstância. Não, eu estou passando dificuldade. Não pode olhar para isso. Não. Amém? De jeito que não pode olhar para isso. Não. Aí é onde as pessoas elas discutem essa questão de vida de prosperidade. Porque as pessoas elas não podem pregar o evangelho só se estiver prosperando, se estiver tudo muito bem, não. Você tem que pregar. A Bíblia diz que você tem que pregar, falar dentro e fora de tempo. Amém? É isso. E pregar o evangelho. Tem que ser uma coisa bem voltada. A gente ouve uma palavra, depois a gente esquece. Não, eu não quero viver assim. Eu ia lá, nós estamos visitando casas. Eu lembro que a gente, no dia que Feijó estava ali, a gente zoeiro, sabe, não foi graça. A gente tinha conhecido um casal, Natália, nome lá. Tem uns que vinham, depois desavisar com o meu neto, e a gente saiu para procurar essa casa, no 10º andar. Aí bateu na porta errada. Saiu uma mulher muito solista, o nome dela é Rosângela. A gente já levou isso para a igreja uma vez. Aí eu viajei, a gente se acomodou, a gente já levou isso para a igreja. Fez amizade com esse pessoal. E a gente, eu estou querendo fazer isso. Já tem muitas pessoas que estão dizendo: não, é a sua igreja, como é? Eu estou querendo nessa nova igreja levar esse povo todo para pregar o evangelho, sei lá, por causa desse engano. As pessoas, você não pode medir as pessoas pelo grau de bondade dela, porque não existe. Ninguém é salvo pela bondade, você é salvo pela graça. A sua bondade não salva você. Precisa ser bom sim, depois que nasceu de novo pode ser bom, porque bondade é outras coisas do Espírito, mas você não pode se basear nisso. Coisa mais ou menos que aquele padre falou. É assim, vou explicar qual é a meta hoje. A meta hoje é você não se levantar contra nada. Contra nada. E eu fiquei assustado porque a campanha da fraternidade da Igreja Católica sempre foi assim. Entendeu? Se eu disser que você é branca, eu estou com ódio contra você. Se eu disser que é preto, eu estou com ódio. Se eu disser que é homossexual, eu estou com ódio. Não tem nada disso. É por isso que tem uma igreja hoje que não tem. Existe uma igreja que foi tirada dos versículos. Houve uma proposta no Congresso para tirar versículo da Bíblia. Agora é recente, 2 anos atrás. Os versículos que falam sobre sodomia, entendeu? Uma proposta no Congresso para tirar o versículo da Bíblia. Entendeu? E aí, um grupo de pessoas aí fizeram essa Bíblia que tem essa Bíblia que não fala de textos que são confronto. Confronto você não pode mudar. Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Entendeu?
Vou ler o texto. Mateus 10. Mateus 10, 32. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, Mateus 10, 32. Eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está no céu. Aqui onde vem o versículo. Não pensei que vim trazer a paz à terra. Agora eu pergunto a você, se Jesus disse, a minha paz eu vos dou, por que ele disse que não veio trazer a paz? Você não dá para entender que tem duas pazes diferentes aí? A paz da acomodação é uma coisa. Essa paz eu não vejo. A paz que o mundo está querendo hoje, que o anticristo vai promover, não. É a paz de você estar bem com tudo do jeito que quer. Existe uma proposta, eu espero que não aconteça, da família social. Você tem uma casa, você tem 3 quartos. Lá em casa é eu, não sei se vocês sabem disso. Eu e Graça, Renata A partir de 62 metros quadrados. Se você tiver uma casa com 62 metros quadrados e você tiver 4 pessoas e essa casa tiver 3 quartos, você tem que ceder porque um filho, você tem uma filha mulher e um filho homem, eles não precisam cada um de um quarto. Tem que ficar os dois no mesmo quarto, o casal, e um quarto vai sobrar. Exatamente. Então isso aí existe essa proposta foi por conversa. Pode ser que passe agora se o governo que ganhou continuar a voltar isso aí. Né? Então vamos lá. E outra coisa, tem a poupança solidária. Se você ganhar 5 mil e tiver 3 pessoas, você só pode ficar, se for por ela, com 2.400, fica 800 para cada um. Essa aí é de acordo com a renda per capita, né? Isso aí é de acordo com a renda per capita. Tem que ver a renda per capita. Mas o que eu puxei esse assunto foi falar uma coisa. Por exemplo, você tem que se acostumar de seu filho chegar em casa e dizer, pai, eu quero um quarto aqui para eu ficar com minha namorada. Você não pode falar nada. Esse é o sistema. Aí nós precisamos de ensinar para as pessoas. Jesus disse, eu não vim trazer a paz. Ou seja, eu não vim trazer a paz do jeito que você está. Eu vim trazer a minha paz para você. A minha paz é muito boa. Porque, olha, você se conformar é diferente de se unir. Você precisa nascer de novo, se tornar uma nova criatura para poder, entendeu? E aí as pessoas não entendem isso. Eu estava vendo aquele rapaz numa rede social e até gostava muito dele, Juliano Pimentel, mas ele falando assim, reclamando com as pessoas porque não entendia. Na verdade ele não entende. E eu disse, olha, você está vendo a Bíblia, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, que ele faz as coisas, não pode entender o processo espiritual. Então é esse ponto que é muito importante a gente, e nós vamos trabalhar uma coisa chamada ecumenismo. O ecumenismo, ele é totalmente um anticristo. É o sistema de você acomodar todas as religiões, entendeu? Ecumenismo. Entendeu? Nós vamos caminhar para isso. Todo caminho dá a Deus, chega a Deus, entendeu? Todas as religiões estão certas. Eu respeito todo mundo, entendeu? Isso aí é um caminho e nós estamos encontrando. Por isso que precisa de nós tanto conhecer a palavra e ter amor no coração para levar para as pessoas. Porque todas as pessoas falam essas coisas e eu amo essas pessoas, mas eu preciso. Uma coisa é você amar a pessoa, outra coisa é você. E você não pode mudar as pessoas. Entendeu? A psicologia, ela não propõe mudar ninguém. Ela propõe acomodar você, para você se dar bem, entendeu?
E aí, se você for contra esse princípio, você perde o seu título de psicólogo, entendeu? Se você for contra. Você não pode. Eu agora tenho um rapaz que eu estou aconselhando na igreja, e ele disse: o senhor vai me arranjar uma psicóloga crente. Por quê? Não, porque eu, no meu plano de saúde, eu tenho um psicólogo, mas ela não me ajuda a mudar. Ele é um assessor. Aí eu falei para o Bel para ajudar ele. Porque a psicóloga não ajuda, ela não quer saber, ela não pode, nem pode mudar hoje em dia o que você tem que fazer, não tem como mudar. E a gente sabe que para Deus é assim. Você precisa mudar, você precisa receber Jesus, se tornar uma nova criatura para Deus. Amém? Então, é esse tempo que nós temos. Agora, nós temos o quê? Nós temos na mão a palavra. Nós temos o poder. Na proporção que Jesus ele ensina para nós como evangelizar, ele diz: olha, eu dei poder a vocês para pisar serpentes, escorpião e todo o poder do inimigo. Amém? Isso eu estou mostrando para vocês, para incentivar vocês a partirem com vontade. Amém. Não ter medo, não ter vergonha de evangelizar. Amém. A gente tem medo, tem vergonha. Quando você encontra pessoas intelectuais, você sabe que é difícil, né? Isso é verdade. Amém? Eu estou querendo fazer, estou fazendo um plano de escola da vida, onde eu vou mostrar para as pessoas as 3 dimensões. Porque tem gente que desenvolve mais numa área, né? E desenvolve fisicamente, está muito bem, desenvolve intelectualmente, né? Intelectual é mais difícil de você. Você não tem ideia como é difícil você pregar sobre cura para um médico. Nós temos um médico hoje na nossa igreja, já não era desse tempo ainda, não, o doutor Edson. Ele tinha eu sei daquele tempo. Ele tinha um problema com fome muito grande, porque foi ensinando sobre cura. O pastor Raul de Campina Grande foi curado do coração, já era. Ele foi curado do coração. Ele hoje, as pessoas vão para ele, às vezes, em vez de consultar, ele pega a palavra para aquelas pessoas. Mas é difícil o médico, porque ele conhece a medicina e ele crê. E muitas coisas eu não quero nem saber, você acredita? Eu não quero nem saber, para não atrapalhar a minha fé. Entendeu? Eu sou um pouco esquisito, irmão. Vocês sabem que eu tenho mais de 15 anos que eu não tenho uma gripe, e nem nunca vou ter. Eu tenho mais de 15 anos que eu não tenho uma virose, eu não vou ter. Isso pode estar comigo, eu tenho me acompanhado, faz 4 anos. Amém? Eu decidi crer na palavra. Eu vi o irmão Rega, eu fiquei impressionado. Ele disse: olha, eu só gastei $64,5 com a minha família. Não, um quarto foi $34,5 e o outro, o Roberto, que era amigo, fez 30 e mais nada. Eu creio na palavra. Eu também. Amém. Eu creio na palavra. Agora não posso levar para ninguém isso aí. Quem tem fé tem a paciência. Isso aí não é de uma hora para outra. Toda a vida eu não fui assim. Quando eu cheguei aqui, eu não era assim. Até 2000, em 2002 eu estava morrendo. Você não estava comigo ainda. Eu estava morrendo em 2002. Eu estava com 10 quilos menos do que hoje. Fiquei curado em 3 dias, para glória de Deus. Mas eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Isso não é uma hora para outra, não. Você precisa. Amém? Então, meus irmãos, nós hoje somos cristãos. Nós somos Cristo aqui na terra. E quando eu observava aquela palavra lá, que diz assim: as trevas comerão a terra, mas sobre vós repousa a glória do Senhor. Imediatamente eu vim para João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Imediatamente eu fui para Mateus capítulo 5,14. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Então, aquela luz que estava em Jesus, ela está em nós. Amém. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, eu conheci 3 pessoas diferentes. Eu conheci um rapaz, falou um bom preço, que era da igreja batista. Ele disse que estava
estava desviado, ele e a amiga dele saíram para tomar cerveja num centro espírita. E quando chegou lá, a pessoa do centro disse: vocês vão embora, porque tem uma luz muito grande de vocês, eu não posso fazer nada. Ele se converteu, voltou para a igreja, ele não estava lá porque era batista. A moça, eu não sei, a prima dele. Conheci uma moça, um rapaz, uma senhora. Ela trabalhava comigo vendendo pipoca, era da igreja Deus é Amor. Ela disse que também aconteceu, estava desviada, foi para lá, e o pessoal disse: você não pode ficar aqui, e ela voltou para a igreja. Conheci uma moça que não tinha voltado, é chamada Glória. A gente oferecia uns brindes, eles ganharam uma bicicleta. Eu fui entregar, ela disse que estava em Natal, o sogro dela lá na casa do sogro. O sogro ia fazer uns trabalhos. Quando ela chegou lá, ele disse: sai daqui, que você tem uma luz muito grande. Uma luz. Nós não podemos perder esse foco, meus irmãos. Todo dia quando sair, vamos evangelizar, vamos fazer a obra de Deus, ou livre. Não é púlpito, não. Púlpito não está para todo mundo, não. É fazer a obra junto das pessoas. E levar essa palavra. Amém? E aí vocês, que é o nível de Rebeca do Espírito, vocês vão ver essa igreja crescer. Amém? Porque hoje mesmo eu estou até diferente de quando eu tive igreja. E olha que toda a vida eu gostei muito de evangelho, vocês sabem disso. Mas hoje eu estou totalmente diferente. Eu estou muito mais consciente do que a pessoa nascer de novo. Gente, nós não somos qualquer pessoa. Amém. Nós somos alguém que nós fomos recriados. Nos tornamos uma nova criatura. Amém. As coisas velhas já passaram. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Vale a pena você dar atenção a isso. Porque por trás do que eu estou ministrando, tem tanta coisa boa para a gente. Eu estou ministrando um foco hoje. Mas Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida. Essa palavra vida é só aí. A própria vida de Deus habita em nós. Nós somos Cristo aqui na terra. Aleluia. O que Deus queria não era um filho. Deus queria uma família. Amém. Por isso que Jesus disse assim: olha, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só. Que era o grão de trigo? Era ele. Ele era o grão de trigo que tinha que cair na terra para morrer, para nascer outros, que somos nós. Amém. Ele é o primogênito de uma grande família. Eu imagino quando Jesus voltar, e ele vai voltar, porque deixa eu dizer, as coisas estão se caminhando com rapidez muito grande. Amém. Olha que Jesus vai voltar logo, e nós vamos voar dessa terra aqui. Amém. Sem saudade. Eu estava dizendo a graça que há uma previsão de fogo, né? E eu disse: meu Deus do céu, o mundo a primeira vez acabou com água. A Bíblia diz que agora é com fogo, né? Todo canto aqui tem fogo, não é verdade? Quando você for, tem fogo. E sabe que, meu irmão, a falha é um fogo muito grande. Amém. Então a energia é muito grande. Fogo, nós vamos voar daqui, essa terra vai queimar. E não vai queimar mais, não. Nós vamos voltar para novo céu e nova terra. Amém. Nós vamos reinar com Cristo 1000 anos aqui. Amém? Vale a pena a gente ficar com essa convicção, com esse conhecimento, buscar, meditar, estudar, viver isso. Porque vida cristã não é uma vida na igreja, não é uma vida toda hora, todo canto que você tem. Eu sou tão feliz, eu estou vendo tantos choques hoje, meu irmão, porque é assim. A Bíblia diz que quando abundou o pecado do céu, chegaria um tempo que você haveria uma divisão. Está havendo uma divisão, quem é de Deus e quem não é. Pode ver. E muitos jovens realmente dedicados, jovens que amam a Deus, jovens que quer o bem, que quer ajudar, entendeu? Juventude, entendeu? Como ela que está aqui, vale a pena se dedicar. A gente não pode fazer de conta. Eu sempre converso com graça, tudo é muito sério. Eu não sabia disso. Até uma palavra que você diz é muito séria. Um pensamento que você tem é muito sério. Uma atitude que você toma é muito séria. 4 anos atrás, ou 5, eu recebi uma palavra que está em Salmos 90:12, que é assim: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias,
para que eu possa alcançar um coração sábio. Você está me entendendo? E aí eu passei a contar o segundo, todos os meus dias, eu lembro de tudo que aconteceu, de manhã até a noite. Porque você fazendo isso, você anda numa consciência de não fazer as coisas erradas. Sim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cada segundo, cada minuto, tudo é muito importante. Deus é um Deus real, você tem que falar para ele as verdades. Se você tem uma dificuldade, fala com ele. Se você faz alguma coisa que não consegue se dominar, fala com ele. Ele vai ajudar. Amém. Gente, nós estamos aqui, como todo mundo é Deus. Nós estamos no reino. Nós estamos no reino. Tem dois reinos: o reino da luz e o reino das trevas. Entendeu? E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 12: dando graças ao Pai que nos fez idôneo ou capaz, Ele nos fez capaz, Ele nos capacitou para participar da herança do Santo da Luz, e nos tirou do poder das trevas, do domínio das trevas. Treva é tudo que não presta. Quando eu vim, eu falei com graça, treva quer dizer falta de conhecimento. Por que a palavra é luz? A Bíblia diz que a palavra é lâmpada para nós pés e luz para nós caminhos, é verdade, porque ela esclarece você. Meu Deus do céu, eu vivo muito feliz hoje. Gente, eu estou mais forte do que 24, 25 anos quando eu cheguei a fazer 20 anos. Eu sou mais forte hoje. Eu quero animar vocês. Amém. Eu já é você que é da minha linhagem. Eu me admiro muito demais você. A gente se conhece e vê que você cada dia está progredindo mais. Amém? Vamos lá. Vamos produzir fruto. Vamos viver a vida de Deus que está em nós. Amém? Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos alguém que temos condição de fazer algo nessa terra. Glória a Deus. Então, principalmente, sabe, aí outra passagem que Jesus falou, eu vou abrir para vocês, no livro de João, capítulo 20, vamos, são 4 passagens, Evangelho de João, capítulo 21. João capítulo 20. João 20, 21. Disse Jesus de novo: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso é muito forte. Jesus foi enviado. Amém? Tem o ministério terrestre de Jesus e tem o ministério celestial. Certo? O ministério terrestre dele começou quando ele foi passado no Rio Jordão. Jesus todo o tempo era filho de Deus, mas não fez nada. Só quando ele entrou no ministério, ele foi batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo veio sobre ele, porque ele dependia do Espírito Santo. Por isso que ele disse: vocês não saem de Jerusalém até que o alto se revestir de poder. Porque nós precisávamos do mesmo poder que ele recebeu para poder agir. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Nós somos tão enviados de Deus como Jesus foi. Amém? Então, olha, nós somos psicólogos, nós somos médicos, nós somos advogados, nós somos tudo. Nós somos tudo. Porque o Espírito Santo nos alimenta para isso. Amém. Amém, meus irmãos? Aleluia. Se vocês quiserem fazer o evangelismo aqui, para a gente ir nas casas, eu posso estar com vocês. Amém? Amém.
deixar vocês pensar nisso aí. Vocês que estão nessa nova gestão. Amém? Para fazer alguma coisa acontecer. Porque eu acredito nisso. A igreja só tem um jeito de crescer. Se ela estiver na televisão, porque pelo amor de Deus, essa igreja de televisão cresce demais. Porque eu nunca vi as pregações de R.S. Soares, a pregação simples, né? Todos eles, muito simples. Mas você estava muito dinheiro por causa da televisão. A televisão atrai demais. Ou então você vai ter que ir até as pessoas. Tem um livro de D.L. Moody, não sei se vocês conhecem, Conquistando uma Alma lá fora dos Pecadores Cristãos. É um sucesso. Muito bom. Você ainda está com aquele trabalho aí, né? Realmente as pessoas. Não. Deu uma paradinha. Mas vamos fazer, né? De novo, né? Mas nós temos contato com ela sempre. Todos os dias. Sim. Não ficou perto da palavra. Porque a palavra não fica falar. Amém? Então, assim como Deus, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, nós somos. Eu quero que nessa noite vocês saibam disso. Amém? E eu quero fazer uma oração com vocês. Por quê? Eu tenho um detalhe. Vocês conhecem a esposa de Alexandre, né? Alda de Alexandre. Alda é uma pessoa que tinha medo de evangelizar. Terrível. Um dia, num culto de manhã, eu orei por ela. Eu recebi uma unção também, porque hoje todo canto ela chega a ganhar algo para Jesus. Tudo, tal. Aí eu queria orar para vocês hoje. Vem comigo, ficar em pé. Aleluia. Meu Pai Celeste, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Porque aqui está a tua igreja. Aqui está o corpo de Cristo aqui na terra. Se nós fizermos, vai acontecer. Eu oro nessa noite por cada pessoa aqui, para que seja ver sobre eles agora uma unção daquelas que eles não vão ficar quietos, não vão ficar parados, mas vão se mover para fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado pela vida deles, muito obrigado pela dedicação deles, muito obrigado pela força que está sobre eles, muito obrigado pela visão que eles sobre eles. Muito obrigado, Pai, por um novo tempo nessa igreja. Muito obrigado por as coisas acontecendo aqui, e eu sei que vão acontecer. Obrigado pela vida. Obrigado pela vida de Lúcia de Palma, que eu amo tanto a vida deles. Obrigado porque grandes coisas estão acontecendo no reino do Espírito agora, Pai. Movendo o Espírito nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Quem quer em posição de mão?